Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai e por ele foi instruído. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus com alegria, com gratidão ao Senhor que nos fala. Podemos ir nos sentando e cantando. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Proclame com o coração: Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Como eu lhes dizia no começo da missa, hoje tudo nos fala de coragem a partir de Santa Catarina de Sena. Uma mulher cheia de Deus, uma mulher que recebeu dons especiais de Deus. Ela era uma mística. Essas revelações foram aprovadas pela igreja, que agora ela foi beatificada. Mas que beleza! Catarina de Sena era uma mística que recebeu grandes revelações, mas muito corajosa. Ela enfrentou toda a situação social e política na sua época, lá pelos anos 1300. A política internacional dos países daquela época estava convulsionada, como eu dizia no começo da missa, ao ponto de o Papa ser obrigado a sair de Roma e foi viver em avião na França, Avignon, uma cidade da França. Por quê? Por causa da situação. As pressões políticas eram tantas e tão fortes que até isso aconteceu. E é claro, Catarina não podia deixar por isso mesmo. Ela era simplesmente uma mulher cheia de Deus, agraciada por Deus, mas ela não tinha nenhuma autoridade. Não tinha. Mas o que fez Catarina? Cartas e mais cartas ela foi enviando ao Papa e mostrando para ele qual era a vontade de Deus. Claro, é porque ela era uma mulher de muita oração, uma mulher muito cheia de Deus, que também recebeu dons de Deus. Ela sabia qual era a vontade de Deus, mas corajosamente ela até mesmo advertiu o Papa. E chegou a mandar uma última carta para ele dizendo: nossa, eu sei que é a vontade minha e de Deus, como é a vontade do povo de Deus, que o Senhor deixe Avignon e volte para Roma. E foi isso que deu coragem ao Papa em fazer toda essa mudança, né? Contra toda a situação política daquela época. Portanto, uma mulher corajosa. E lindo que hoje nós vemos
na primeira leitura, um homem corajoso, Filipe. Não é o apóstolo Filipe, mas é o diácono Filipe. Lá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, e uns dias atrás foi essa leitura, os apóstolos vendo que a igreja, graças a Deus, tinha crescido e muito rapidamente, eles já não eram suficientes para cuidar de todas as necessidades do povo. Então, eles mesmos dizem, vamos escolham pessoas ponderadas, sábias e cheias do Espírito Santo, que sejam escolhidos para realizar esse trabalho, e vamos torná-los diáconos. A palavra diácono quer dizer servidor. Servidores, eles não são apóstolos, mas serão servidores do povo. Daí oraram e escolheram 7, entre eles Filipe, outros 6, entre eles também Estevão. E impressionante, naquela perseguição que aconteceu em Jerusalém, e aliás eu preciso até contar, que foi também leitura desses dias, logo depois que Estevão foi julgado do jeito de Jesus, foi condenado, e então o apedrejaram. Imagino que seja morrer debaixo de pedradas. Não eram pedrinhas, eram pedras que eles pegavam e atiravam para matar. Estevão foi apedrejado. E interessante, quem estava segurando os mantos daqueles que apedrejaram Estevão era um jovem chamado Saulo. Ele só não apedrejou porque ele não tinha idade ainda para fazer isso. Naquele tempo era preciso ter idade. Veja que coisa infeliz, para a pessoa poder apedrejar alguém. Saulo ainda não tinha. Na verdade ele queria também pegar pedras e atirar contra Estevão. E impressionante a coragem de Estevão, de ter testemunhado diante daqueles homens quem era Jesus. Tocou a Saulo. A coragem daquele homem em ser apedrejado e ao mesmo tempo perdoar aqueles que o estavam apedrejando. Tocou o coração de Saulo. Mas ele nem imaginava o que Deus já tinha feito no interior dele. Um pouco depois, você conhece muito bem essa história, e será a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, logo em seguida, nos próximos dias, quando Saulo, cheio ainda de raiva contra os cristãos, cheio de ódio contra os cristãos, ele, no caminho para Damasco, onde ele ia para acabar com os cristãos, de repente, no caminho, Jesus lhe fala, ele é envolvido por aquela visão, e Jesus mesmo lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus manda, ele entra na cidade, e lá, um homem, Ananias, um homem simples da cidade, cristão novo, vai, e tudo se muda na vida de Saulo. Não vou falar tudo agora, porque não é a leitura de hoje, será daqui a pouco. Mas o que é que fez com que aquilo se mudasse? A coragem dos primeiros cristãos. Saulo já foi tocado pela coragem de Estevão. E logo depois de Estevão ter sido apedrejado, caiu uma tremenda perseguição sobre a igreja que estava nascendo. Tanto assim, que diz os Atos dos Apóstolos, todos os cristãos foram obrigados a ir embora de Jerusalém, não puderam ficar. Só os apóstolos corajosamente ficaram na cidade. Os outros se espalharam. E Filipe, que era diácono, vai para Samaria. Os samaritanos e os judeus eram inimigos, nem se falavam. Para você entender, quando um judeu via um samaritano, ele cuspia no chão.
Só para dizer, eu não cuspo na sua cara porque não posso. Mas é assim que eu te trato, e cuspia no chão. Para vocês imaginarem a inimizade que existia entre o judeu e samaritano. E para lá justamente é que vai Estevão. E foi leitura também desses dias. Que Estevão vai, prega o Evangelho, prega Jesus. Realiza prodígios, curas, milagres, expulsa demônios daquelas pessoas, porque coitadinhos eram oprimidos pelo demônio. E com isso tudo, com a pregação e os dons do Espírito Santo que Estevão exercia, tudo se muda. Os samaritanos que eram samaritanos começam a acreditar em Jesus, querem ser batizados, são batizados. Pedro e João vão para lá, veem a maravilha que aconteceu, só lhes faltava serem também batizados no Espírito Santo. Pedro e João impõem as mãos sobre eles, e os samaritanos ficam cheios do Espírito Santo, começam a orar em línguas, também eles mudam completamente de vida, por causa da coragem de Estevão, de Filipe. E hoje, a leitura mostrou um fato lindíssimo. O Espírito Santo manda. Que jeito que o Espírito Santo fez? Na mente, no coração de Filipe. Que ele fosse para esse lugar, para aquela estrada que o Espírito Santo lhe indicou, porque lá ele tinha uma tarefa a realizar. E Estevão vai. E justamente um homem, que era o superintendente da rainha Candace, lá na Etiópia, veio para Jerusalém. Portanto, tinha um bom coração. E já estava voltando para sua terra. A Etiópia fica no norte da África. Portanto, uma viagem longa. Eles estavam lá em Jerusalém. Ele vai lendo o profeta Isaías. E se chega lá, mandado por Deus. Filipe sobe na carruagem. A partir da passagem que ele estava lendo, ele explica para aquele homem começa a entender. Ele percebe, pela explicação de Filipe, que Jesus é realmente o enviado de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Messias. Aquele homem não somente acredita, mas quer mudar de vida. Tanto assim que quando passavam num riachozinho, é ele, aquele etíope, aquele homem importante, que era o superintendente de todas as riquezas da rainha Candace, lá na Etiópia, ele que pede para ser batizado. E Filipe o batiza. Mas que interessante, logo depois que esse homem etíope é batizado, o Espírito Santo arrebata Filipe e o leva para uma cidade longe. Arrebatar quer dizer arrebatar. Ele estava lá com o etíope. De repente, como você escutou a leitura, o etíope não vê mais Filipe. E o Espírito Santo o leva de volta, e agora para uma outra cidade, e terminou a leitura de hoje dizendo que a partir daquela cidade, ele começa a pregar o Evangelho. Agora imagine, com que coragem ele voltou a pregar. Depois de ter visto isso, ele mesmo ficou admirado. Meu Deus do céu, eu estava lá com o etíope, e de repente eu fui arrebatado e vim parar nessa cidade. É um prodígio, é um prodígio, é um milagre, mas que impressionante, gente. E aí está uma coisa muito importante. Quando nós somos corajosos para Deus, Deus é corajoso conosco. Quando nós somos ousados para Deus, Deus é ousado para conosco. Daí Deus entra com a ousadia dele e faz maravilhas. Como ele fez com Filipe. Deus precisava tocar o coração daquele homem. Agora eu quero acrescentar uma outra coisa. Como diz aqui, ele era um eunuco. O que eram os eunucos daquele tempo? Havia rainhas, havia princesas. E quando elas estavam governando, elas eram cercadas de homens que eram seus ministros. Como era o costume da época,
para ser ministro, então, de uma rainha, de uma princesa, para estar próximo a ela, para que a rainha e a princesa não corressem risco. Esses homens eram castrados. Já imaginou? Mas agora é claro, não eram castrados à força. Eles tinham que sujeitar-se à castração. É castrar mesmo, como se castra o animal. Castravam aqueles homens. E eles se sujeitavam à castração para poder ser ministro, para poder trabalhar próximo àquela rainha, àquela princesa, para ter um cargo, para ter dinheiro. Para um judeu, aquilo era terrível. Claro, é totalmente errado isso, um homem deixar-se castrar. Mas para um judeu isso era terrível, porque o fato dele ser homem, o fato dele ser pai, era a coisa mais linda e mais importante para um judeu. E está certo. Um homem nunca deveria, um homem nunca poderia sujeitar-se a uma castração. Portanto, esses homens eram desprezados. Era uma pessoa sem caráter, para ganhar dinheiro, para subir de posição, para fazer carreira, para poder ter cargos como ministro, etc. Deixar-se castrar. E aquele homem tinha feito aquilo. O fato de ele ter vindo a Jerusalém mostrava que, primeiro, ele tinha um bom coração, e segundo, certamente ele estava muito arrependido daquilo que ele fez, mas ele não podia voltar atrás. Não tinha como voltar. Ele era um castrado, era um eunuco, mas Deus conhecia o coração dele. Todos o desprezavam. Quem lá em Jerusalém sabia que ele era o ministro das finanças da rainha Candace, e portanto era eunuco, desprezava aquele homem. Mesmo importante em carruagem, com vestes finíssimas, ele era desprezado. Certamente muita gente cuspiu no chão quando viu aquele homem. Por quê? Porque ele era eunuco. Pessoas cuspiram no chão, porque não podiam cuspir no rosto dele. Mas Deus não. E aí que está. Como Deus queria atingir aquele homem, escolheu um corajoso. Alguém que fosse já com provas, uma pessoa corajosa para fazer esta tarefa. E Deus escolheu Filipe. Por que Deus escolheu Filipe? Porque Filipe era um corajoso. E que beleza, você viu? Filipe vai, Filipe explica para ele as escrituras. Aquele homem é tocado, aquele homem que nunca imaginava que ele podia se converter, que Deus podia amá-lo, que ele podia ser batizado, que ele podia se tornar um discípulo de Jesus, que ele podia vir para a igreja e ser uma pessoa agradável a Deus. Ele nunca podia imaginar isso. E ele viu que tudo isso era possível. E ele tornou-se um cristão. E foi para a Etiópia. E certamente fez um trabalho lindo no seu país. Até mostrando para todo mundo o que Deus tinha feito por ele. Até o fato de repente, Filipe ter desaparecido da frente dele. E sumido. Certamente também isso ele contou lá na Etiópia, para mostrar como Deus tinha sido maravilhoso com ele, e ele hoje era um homem novo, um homem transformado, primeiro, pelo amor de Deus, e segundo, por causa de um homem corajoso, que foi usado por Deus. Por que eu disse tudo isso? Provavelmente você tem pessoas e situações na sua vida que exigem de você coragem e confiança em Deus. Vou tentar ficar aqui só por causa da imagem da televisão. O sol está forte, vocês estão vendo, né? Mas aqui vocês me acompanham. Isso, senão eu acabo ficando preto na televisão. Quem está vendo é porque o excesso de sol, quando tem excesso de sol, acontece isso, né? É impossível não dar licença para o sol entrar aqui dentro, né? Então, eu sou obrigado a vir para o canto. Então, Deus precisava de uma pessoa corajosa
como Filipe, para fazer essa obra. Certamente, na sua casa, na sua família, há pessoas precisando de Deus. Pessoas que nós pensaríamos, esse aí não tem jeito, essa aí não tem jeito. Não tem mais jeito, não tem solução. Talvez até você já pensou assim, quem sabe até mesmo essa pessoa já pensou assim, eu não tenho mais jeito, eu não tenho solução, eu sou um caos sem solução. Só que para Deus não há casos sem solução. Deixa eu dizer, para Deus não existe lata do lixo, não existe. Mesmo que você se tivesse tornado uma sucata, desculpe, mesmo que essa pessoa lá, da sua casa, da sua família, se tivesse tornado uma sucata humana, e você até achasse, essa pessoa não tem mais jeito, saiba, para Deus tem jeito. Talvez o que esteja faltando é alguém corajoso, alguém corajosa para enfrentar esta situação como Filipe enfrentou. Por quê? Você diz, não, padre, eu já tentei de tudo, se o senhor soubesse tudo aquilo que eu fiz. Certamente você tem razão. Só que Deus hoje, mais uma vez, está dizendo, eu preciso de alguém corajoso. Eu preciso de alguém corajosa. Você não quer ser essa pessoa corajosa para mim? Assim como eu quis salvar e levei à salvação aquele eunuco, que era um homem rejeitado, abjeto, ninguém aceitava aquele homem. E por ele não tinha mais solução, pelas pessoas do povo, ele não tinha mais jeito. E eu levei a ele a salvação, porque eu amava aquele homem. E eu encontrei uma pessoa corajosa, que fez o que eu queria, que era Filipe. Deus está dizendo hoje, e certamente Ele está falando de maneira muito concreta, sobre pessoas que você conhece. Sobre pessoas muito próximas a você. Talvez Deus esteja falando do seu marido, quem sabe que bebe, quem sabe que é autoritário, quem sabe que é adúltero, infiel. Você já sofreu demais por causa dele. Talvez seja uma pessoa bruta, que trata tudo na base do tranco, do palavrão, do xingo, do grito, e você não aguenta mais. Duas coisas. Primeiro, Deus é certo que ama ele. Talvez nós pudéssemos dizer, ele é uma pessoa errada. Talvez ele seja obrigado a convir com você e dizer, infelizmente, talvez ele seja uma pessoa errada, muito errada. Deus não ama o erro, mas Deus ama a pessoa. Para nós humanos, às vezes é até difícil de aceitar isso, que Deus ame uma pessoa errada. Vamos trocar, em vez do seu marido, quem sabe seja o seu filho. Quem sabe seja o que é doloroso, a sua filha, que entrou por um caminho errado, que entrou por uma contramão mesmo, quem sabe entrou para as drogas, entrou para uma vida prostituída. Talvez deu um trabalhão para você, talvez deu desgosto e mais desgosto, e está dando, quem sabe, desgosto a você, e você talvez não aguente mais, e talvez até você pensasse, infelizmente, mas não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais solução com essa minha filha. Saiba, primeira coisa, Deus ama. Talvez ela se tenha tornado alguém errado, talvez, e o erro é erro, mas Deus ama a pessoa, sem amar o erro. E pelo contrário, querendo libertar a pessoa do seu erro, querendo arrancar a pessoa da vida errada. Entre os programas da Canção Nova existe o chamado resgate já. Duas coisas. Primeiro, o substantivo resgate. E segundo, o verbo resgatar.
Que por um lado diz que Deus é capaz de resgatar e resgatar já. E segundo, é uma ordem de Deus, resgate já. Porque talvez você não seja capaz, e já fez de tudo o que podia para resgatar. Mas hoje Deus está dizendo, eu preciso que você continue sendo uma pessoa corajosa, uma mãe corajosa, uma esposa corajosa. Talvez a situação seja com seu pai, com sua mãe, e você como filho, você como filha, está sendo convocada por Deus a ser uma pessoa corajosa. Primeiro, é uma coragem acreditar que Deus é capaz de transformar essa pessoa. Desculpe dizer assim, talvez seja até mesmo coragem você admitir que Deus ama essa pessoa, mas ama. E Deus quer mudar. E deixa eu dizer, Deus tem feito de tudo para mudar. Porque às vezes nós pensamos assim, mas se Deus amasse, se Deus quisesse mudar, já teria mudado. Só que existe uma coisa, é a liberdade das pessoas. E Deus não retira a liberdade de alguém. Eu já contei isso mais uma vez aqui, e conto hoje rapidamente. Não somente eu conheci, mas eu fui amigo e grande amigo de um senhor chamado Osvaldo, que nós chamávamos carinhosamente de seu Osvaldinho. Até quem é daqueles tempos da rádio, 15 anos atrás, 20 anos atrás, vai se lembrar que Osvaldinho vinha todas as semanas, parece que era sexta-feira, a Luzia fazia o programa Clube do Ouvinte, e toda sexta-feira vinha o seu Osvaldinho para falar àqueles que bebiam, os alcoólicos, e as famílias deles, as esposas deles, e ele trazia os testemunhos, porque ele trabalhava assiduamente na recuperação de pessoas alcoólicas. Por quê? Eu inclusive tive a graça de estar na celebração dos 50 anos de casamento do seu Osvaldinho com a dona Eunice, aqui de Piquete, bem pertinho de nós. Pessoas conhecem, a dona Eunice conheceram o seu Osvaldinho. E o Osvaldinho era muito gozado, né? Ele testemunhava que ele viveu no seu casamento, nos 50 anos, 25 anos alcoólatra. E graças a Deus, 25 anos livre, sóbrio. Os 50 anos de casamento dele foram divididos pela metade. E interessante, um pouco depois dele completar 50 anos, ele faleceu. Não foi de alcoolismo. Interessante, e também isso ele testemunhava, e a dona Eunice também testemunhava, que Osvaldinho já tinha tido tantos problemas por causa da bebida, tanto problemas de saúde, como problemas de acidente, de virar o trator. Ele era fazendeiro, e bom fazendeiro, né? E também trabalhava com trator. Mais de uma vez o Osvaldinho virou o trator. Mas virou o trator por quê? Porque estava alcoolizado. Ele ia para o serviço, mas com a garrafa de pinga atrás. Garrafa mesmo. E pegava a garrafa assim de trás, guiando o trator com uma mão, com a outra ele botava na boca, se munia, né? Combustível no trator e combustível nele. E mais uma vez, por causa disso, virou até o trator. Já tinha tido 4, 5, 6 acidentes de carro. E é claro, você sabe todas as outras coisas que acontecem quando as pessoas bebem e ficam alcoolizadas. Chegou um momento que a dona Eunice também chegou a esse ponto de até pensar, de conversar com os filhos para se separar. Porque não era somente ela, é por causa dos filhos, era por causa da família. Eles estavam começando a ter netos, e o marido dela, o seu Osvaldinho, nessa situação. Claro, dolorosamente, porque ela não queria separar-se, mas a situação era tão difícil que ela não via outro jeito. Ela contava, e o seu Osvaldinho contava também, que conversando com um dos filhos, eles tiveram 15 filhos, esse filho bem mais velho, entre os outros irmãos, disse para a mãe: mãe, não faz isso não. Até disse assim, porque já o pai morre.
Ou ele vai morrer de tanto beber, o fígado dele já está arruinado, vai acabar de se arruinar, o pai vai pegar uma cirrose, qualquer coisa, e vai morrer. Ou o pai vai morrer de acidente. Já teve tantos acidentes de carro e acidentes até de trator, que qualquer dia o pai vai morrer. E a senhora vai ficar até com problema de consciência de ter se separado do pai. Aguenta um pouco mais, mãe, porque não vai ser muito tempo. Graças a Deus não foi muito tempo. Não porque Oswaldinho morreu, não, porque graças a Deus, primeiro ele foi para um cursilho, e lá naquele cursilho Deus remexeu o coração dele. Que impressionante. No cursilho ele reencontrou Deus, mas não conseguiu deixar a bebida. Foi a esposa dele, a dona Eunice, que indo a um dentista, ficou sabendo de um grupo de alcoólatras anônimos lá na cidade de Guaratinguetá. E que esse grupo estava fazendo coisas muito lindas, muita gente que bebia, e pelo fato de beber, ter todas as consequências do alcoolismo, estavam mudadas. Ela chegou em casa e contou isso para Oswaldinho. E Oswaldinho disse, eu vou para esse grupo. E foi. E já na primeira vez que ele chegou, ele convenceu-se de uma coisa. Primeiro, que ele era um alcoólatra. Contra a vontade dele, mas ele era. Ele aprendeu lá que isso era uma doença. Segundo, que ele era impotente diante da bebida. Porque toda pessoa que é alcoólatra, ela é impotente por ela mesma contra a bebida. Mas aprendeu lá também. E também o testemunho dos outros colegas, próprios de AA, que pela graça de Deus, ele poderia mudar. E aconteceu. Frequentando firme aquelas reuniões, e ao mesmo tempo as reuniões de cursilho, não somente ele mudou, e viveu mais 25 anos sem beber, mas ele fez um trabalho maravilhoso em toda a nossa região. Quase todos os AAs que existem aqui pela região nasceram por causa do trabalho do Oswaldinho, a partir de Piquete, que era uma cidade de muitos alcoólatras. Piquete tinha se tornado célebre por causa dos alcoólatras. E eu vi essa cidade mudada. Por quê? Porque graças a Deus, aquele filho falou e a mãe entendeu, aceitou, e corajosamente enfrentaram a situação, e Deus estava muito perto. Por que eu contei tudo isso? Deus estava muito perto. A dona Eunice poderia ter desanimado, mas ela ia desanimar, gente, ela ia fazer, como diz a maneira popular de falar, ela ia morrer na praia. Nadou, quase 25 anos de casado com o marido na bebida. Estaria pertinho a salvação dele. Ela poderia ter estragado tudo. Ia ter largado dele. Daí ele não iria para o cursilho. Daí ela não teria ido àquele dentista. Não teria sabido desse grupo de alcoólatras anônimos. Não teria falado para ele. Ele não teria ido a esse grupo de alcoólatras anônimos. Talvez tivesse morrido mesmo na bebida. Você está me entendendo? Por que eu puxei esse fato? Primeiro, porque ele é lindíssimo. E segundo, porque ele diz muito bem da realidade. O sol está me perseguindo, né? Se ficar mais um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá. Então aguenta comigo aqui nesse cantinho. Deus está dizendo para você hoje o que o Padre Jonas diz tantas vezes: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, é só mais um pouco, é só mais um pouco. Eu digo isso de todos os casos de libertação. Como é que você chama mesmo? Gláucia. Está aqui a Gláucia na minha frente, não é verdade? Quantos anos você viveu no Espiritismo? 25 anos. A Gláucia que está aqui, fica em pé, Gláucia.
Ela não tem medo, não, ela não tem mais vergonha, ao contrário, vira para o povo ver você também, né? Ela viveu 25 anos no Espiritismo. Quando o Padre Rufus esteve aqui, nós acompanhamos de perto, eu pude ajudar também. A Glauce passou por uma libertação que eu diria assim, epopeica, né? Foi realmente uma demonstração do poder de Deus à libertação. A Glaucia deu trabalho. Na verdade, não era ela. Ela fortíssima opressão sobre ela dos 25 anos que ela tinha vivido nas coisas do candomblé, da umbanda, das consagrações que ela fez. E como é que é? Satanismo. Acabou entrando nisso mesmo. Um dia a Glaucia vai testemunhar. Quantos anos faz já da sua recuperação, restauração? 4 anos? 4 anos. Né? Veja, 25 anos. Igualzinho o Oswaldinho. Não é? Já nós vamos completar os 25 anos da sua restauração. Provavelmente as pessoas que conheceram a Glaucia poderiam dizer: a Glaucia não tem mais jeito. Está tão enterrada nessa macumbaria que não tem mais jeito. Imagine se o pessoal desanimasse. Imagine se nós, quando recebemos a Glaucia, tivéssemos desanimado. Imagine se a gente dissesse: não, está dando tanto trabalho que não tem mais jeito. Imagine se o Padre Rufus dissesse: não, pode pedir para essa senhora voltar para casa, porque para ela não tem mais solução. Está aí a Glaucia para contar. Obrigado, Glaucia. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Glaucia, a recuperação dela. Aconteceu. Deus acabou colocando a Glaucia aí na frente. Acho que agora eu posso vir para cá, né? Atrapalhando. Bendito sol, mas é bendito mesmo, né? Bendito sol, nós precisamos dele, só que agora ele está atrapalhando. Então deixa eu ficar no cantinho de novo. Já ele desce. Você entendeu? Talvez sejam questões de saúde sua, que você diz: não tem mais solução. Claro que tem. Aguenta firme. Estou encontrando uma senhora aqui na minha frente, tem um nome lindo, que é Zoé, quer dizer vida, né? O esposo dela, os dois são da Canção Nova, no segundo elo. O Carlos, esposo dela, pai da Carla, e a dona Zoé, a mãe da Carla, que vocês conhecem, aparece muitas vezes na televisão. O seu Carlos é o braço direito do Eto. É o que cuida de todas as finanças. O Carlos foi muito tempo gerente de banco, terminou lá em Brasília, na presidência. Não foi presidente, mas trabalhava na presidência do Banco do Brasil. E depois que ele aposentou, ele veio para a Canção Nova com tudo. Já era muito próximo, né, de dentro, daí os dois vieram definitivamente para a Canção Nova. Nós já contamos isso, que de repente aparece o Carlos com um problema na tireoide, com câncer na tireoide. Não é verdade? E enfrentar, como foi doloroso, não, Zoé? Como foi duro enfrentar. Quem teve pessoas com câncer na própria família sabe o que é isso. Graças a Deus, o Carlos fez a cirurgia e tudo. Só que o Carlos ainda disse, novamente para mim hoje no escritório, ele levou papéis para eu assinar, ele disse: padre, eu não sabia como era duro viver sem tireoide. Porque a tireoide é que comanda, vamos chamar assim, o ânimo da pessoa. Porque é a tireoide que põe a gente para cima. Tanto assim, quando a pessoa tem hipertiroidismo, é muito hormônio no corpo, a pessoa fica elétrica. Mas quando falta o hormônio é baixo, a pessoa fica com hipotiroidismo, a pessoa fica para baixo. Fica sem ação, sem força, sem coragem, sem ânimo, né? E aí muito facilmente entra para depressão e coisas assim. E quando a pessoa não tem tireoide, porque foi obrigada a tirar pela cirurgia, porque a tireoide estava com câncer, o organismo fica assim, né? É como certos carros que o mecânico não sabe o que fazer. Se ele mexe, acelera demais o carro.
Se ele mexe do outro lado, o carro perde a aceleração, o carro não sai do lugar. A pessoa fica assim. E a pessoa sem tireoide, ou ela fica elétrica, ou ela fica para baixo. E passa às vezes, no mesmo dia, pelas 4 estações, como em São Paulo, né? Eu não sou paulistano, mas vivi desde menino em São Paulo. Em São Paulo a gente passa as 4 estações no mesmo dia, né? Primavera, outono, verão e inverno no mesmo dia em São Paulo. E a pessoa que passa por isso, que não tem tireoide, passa pelas 4 estações no mesmo dia. Numa hora ela está muito bem, na outra hora está para baixo. A pessoa tem culpa? Não tem. É até duro para ela viver sem a tireoide. E é duro, né, Zoé? Não é que não aguente, é vendo a situação da pessoa, como a gente que ama sofre. Não é verdade? Porque ela estava acostumado com um Carlos que era sempre igual. O Carlos foi sempre uma pessoa calma, mas claro, uma pessoa ativa. O Carlos trabalha, olha que... Eu conheço o Carlos há muitos anos. Só que hoje, muitas vezes, o Carlos está se arrastando. Não é que ele queira, é que o corpo dele é como um carro que está sem potência. Só porque está desajustado. Por que eu contei isso? Porque graças a Deus eu olhei para a Zoé, está aqui na minha frente. Obrigado porque Deus colocou você na minha frente. Talvez você esteja nessa situação com você mesmo, com você mesma. Talvez você esteja até em depressão, física ou psicológica, não sei. Talvez você não se aguente com você mesmo. Talvez você queira pular para fora de você mesmo. Deixa eu sair da minha pele porque não aguento mais. Não é verdade? E talvez seja isso com outra pessoa da sua casa que está doente, quem sabe há muitos anos. Falei de alcoolismo, falei de pessoa enterrada em coisas de macumbaria, falou até mesmo de satanismo. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Assim como foi para a Gláucia, assim como foi para a Dona Eunice e para o seu Oswaldinho. Se Deus está lhe falando hoje, é porque a hora dele está próxima. Não morra na praia. Aguenta firme. Tenha a coragem de Estevão. Quem diria que aquele homem etíope, um eunuco, desculpe falar assim, um castrado, era escolhido por Deus e tinha a hora da salvação dele. E que Deus ia fazer um prodígio desse jeito. Filipe, que não sabia nada de nada, ir para aquele lugar, encontrar-se com aquele homem, subir no carro daquele homem, que era uma carruagem de uma pessoa poderosíssima, que hoje seria um carrão, seria um helicóptero. E ali dentro ia conversar com aquele homem, explicar a Escritura para aquele homem, batizar aquele homem e depois ser arrebatado pelo Espírito Santo, porque já tinha feito aquilo que era preciso. Acredite, encha-se de coragem, porque é certo, a hora de Deus está perto. E mesmo se ela demorar, aguenta firme, porque primeiro, Deus ama e Deus é Salvador. Deus não quer desprezar ninguém. Ninguém. Não há uma lata de lixo para Deus, não há. Desculpe, mesmo que a pessoa da sua casa tenha se tornado uma sucata, Deus não joga fora, Deus não põe no ferro velho. Eu sei que talvez a pessoa deu tanto trabalho que você quereria colocar no ferro velho, mas Deus não quer. Se você aguenta um pouco mais, Deus e você e Deus, como disse Santa Catarina de Sena, é vontade minha e de Deus que o Senhor volte para Roma. Pode dizer no seu coração, a propósito da pessoa que talvez lhe dê muito trabalho, é vontade minha e de Deus que você volte e se recupere. Como aconteceu com a Dona Eunice, como aconteceu com a Gláucia, como está acontecendo com a Zoé e o Carlos.
como está acontecendo com a Celeste, estava agora há pouco aqui, como está acontecendo certamente com você. E hoje eu repito para você carinhosamente, talvez sejam pessoas da minha idade ou que têm mais idade do que eu, que precisaria abaixar, né? Como a senhora, por exemplo, né? Beijar a sua mãe e dizer: a bênção, mãe. Mora em Manaus. Que beleza. Veio de Manaus, que maravilha, né? É isso mesmo. Olha só, que beleza, não é? Obrigado porque está aqui, né? Então, talvez haja pessoas aqui como ela. Ok. Mas eu digo para você, meu filho, minha filha, embora você tenha mais idade do que eu, mas muito mais se você é uma pessoa bem nova. Meu filho, minha filha, aguenta firme. E ousa dizer: é vontade de Deus e minha que você se mude. É vontade minha e de Deus que você se mude. Então, você vai mudar. Porque eu sozinho não faria nada. Deus não está querendo fazer sozinho. Como Deus quis precisar de Filipe. Deus está precisando de mim. Estou eu aqui com toda a coragem. É vontade minha e de Deus. É vontade de Deus e minha que você se recupere. Que você mude de vida. Eu digo logo amém. Amém. Mesmo se essa pessoa for você, diga para você mesmo: é vontade de Deus e minha que você mude. Porque talvez você não se aguente mais na sua situação. Como a Glaucia não se aguentava mais. Verdade ou não é? Você julgava que você não tinha mais saída. Não é? Não tinha mais solução, estava condenada. Você entrou tanto que não tinha mais retorno. Não tinha como sair. Né? E o medo de sair, porque nesses lugares aterrorizam. Se você sair, vai acontecer isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Né? Diga hoje para você mesmo: é vontade de Deus e minha que você, e se você tem o seu nome, que você saia, que você se recupere, que você mude de vida. E é vontade minha e de Deus que você mude de vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque tu estás dando essa coragem que deu a Filipe, a cada um desses teus filhos e filhas. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode dar essa coragem. E quando nós somos corajosos por Ti, o Senhor entra com o seu poder. Quando nós somos ousados para Ti, Senhor, Tu és ousado para nós. E fazes maravilhas, como nos mostrou esta primeira leitura. Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque Tu mesmo estás me dando e me darás mais ainda coragem. Senhor, enche-me do Espírito Santo. Peça do fundo do coração, porque quem dá essa coragem é o Espírito Santo. Quem muda a vida da gente é o Espírito Santo. Quem muda a vida dos outros é o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Primeiro, para você ter coragem, para você ter ousadia, para você continuar aguentando firme. Diga para o Senhor: Senhor, dá-me o Espírito Santo, enche-me com o Espírito Santo, para eu continuar tendo coragem, para eu aguentar firme, Senhor. Talvez seja um pouco mais apenas que eu aguente firme, Senhor, mesmo que demore, mas que eu aguente, Senhor, que eu aguente. O Senhor não despreza ninguém, o Senhor não tem uma lasta de lixo, o Senhor não joga ninguém no ferro velho. Senhor, nem a mim o Senhor vai jogar no lixo, nem a mim o Senhor vai colocar como sucata no ferro velho. É por isso que eu estou pedindo agora, Senhor, o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo me transforme, que o Teu Espírito Santo me dê vida nova, que o Teu Espírito Santo me dê coragem, que o Teu Espírito Santo me dê ousadia, que o Teu Espírito Santo mude a minha vida, que o Teu Espírito Santo haja e mude a vida dessa pessoa pela qual eu estou pedindo agora. Vem,
Vem, Espírito Santo.